Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tiago 4, versículo 8. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez, diante de mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede para um momento simples, uma partilha simples e objetiva, que está lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículos do 11 ao 26, que diz assim: Jesus foi conduzido à presença dos governadores, e este interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, de modo em que o governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse, e naquela ocasião tinha um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado o Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja, olha aí, por inveja. E quando estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: Ele não te envolvas com este justo, pois esta noite, em um sonho, sofri muito por causa dele. E os sumos sacerdotes e os anciões, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizesse Jesus Cristo morrer. O governador então tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles gritaram: Barrabás. E Pilatos perguntou: O que farei com Jesus, que é chamado o Cristo? E todos gritavam: Seja crucificado. E Pilatos falou: Mas qual mal ele fez? E eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguiu e que poderia haver uma revolta, então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele recai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregá-lo para ser crucificado. Pois bem, meus irmãos, pois bem, minhas irmãs, nós vemos que por inveja nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi entregue aos sumos sacerdotes, ao povo naquela época, e açoitaram para ser crucificado por inveja, Por inveja, que é o maior, é uma das coisas mais malditas que entrou na terra, junto com o inimigo, Que nós vemos que por inveja o inimigo, o Satanás, ele foi expulso do céu, Foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus. E assim, eu pensando, Pensando como que Deus deve ter falado para ele. E assim, no meu pensamento, eu imaginava que Deus deve ter falado para ele: não tem cabimento esse ser estar aqui diante de mim, querer ser igual a mim, Não tem cabimento. Então expulsou lá de cima, do céu, onde ele veio parar para cá para baixo,
né? E veio parar logo aqui na terra, né? E aí trouxe essa maldição, né? Assim como ele trouxe os ensinamentos da mentira, né? Os ensinamentos de matar, né? Roubar, essas coisas ruins, né? Que está aí, né? Que vive se espalhando esse vírus, né? Essas outras maldições, né? Que amaldiçoou o homem, né? Como também a ganância, né? Que amaldiçoou Judas, né? Que nós vemos o que aconteceu com ele depois de tudo, em que ele entregou Jesus por algumas moedas. Ele mesmo se arrependeu e se enforcou, né? Por conta da ganância. Outra coisa também, outro sentimento de outra coisa assim ruim, né? Outra coisa ruim que veio parar aqui na terra junto com o inimigo. E então, meus irmãos, nós vemos que esse sentimento, essa maldição, né, que o inimigo trouxe, essa inveja, que lá no céu ele não conseguiu, né? Não conseguiu nada lá com Deus. Deus botou ele para fora, né? Jogou ele para cá para a terra, porque não tinha cabimento esse ser lá com inveja querer ser igual a Deus. E aqui na terra, quando Jesus estava aí, ele pensou também que iria conseguir alguma coisa, mas não conseguiu, por mais que pareça que, né, que ele tenha vencido, que Jesus foi crucificado, mas não, Jesus ali venceu ele na cruz, né? De novo ele perdeu lá no céu e perdeu aqui na terra também, né? Com esse sentimento, essa maldição de inveja. E aí nós vemos, né, que essa maldição, né, que ele trouxe aqui para a terra, chegou ao ponto desses homens aí que eram tão estudados, né, que eram no caso aqui, os sumos sacerdotes, né, que os anciões, né, os sumos sacerdotes, os anciões que era tão estudado, né, que era tão dotado do conhecimento, que não reconheceram Deus como Deus, né? Porque ele era humilde, porque ele era filho de Maria, que era filho de José, né? Porque era da coisa simples, né? E então não reconheceram ele como Deus. Mas isso tudo por conta do espírito, né? Da maldição da inveja, né? Essa maldição, meu irmão, minha irmã, se você tem esse negócio na sua vida, em nome de Jesus, renuncie a esse mal, essa maldição, em nome de Jesus, renuncie, que isso não presta, não, isso é uma maldição, isso é uma maldição. Então, por esse espírito de maldição, de inveja, eles não reconheceram Deus, porque ele era simples, e só reconhecia Deus como nosso Senhor Jesus Cristo era na época, por conta, se a pessoa tivesse um coração puro, né, uma pessoa humilde, né, para reconhecer outra pessoa humilde, mas como eles eram tão cheios de si, né, tão dotados do conhecimento, eles se achavam maioral e não aceitavam que Jesus era Deus e que Jesus trazia tantas mensagens, trazia tantas palavras e que tinha mais conhecimento do que eles. E é o que vemos nos dias de hoje, muitas das vezes as pessoas não aceitam, que não querem aceitar, mas a pessoa não querendo ou querendo, não vai mudar nada, né? Só vai atrair maldição para a vida dela, né? Que fulano tá conseguindo, tá conquistando as coisas na vida, eu não aceito. Não, você não querendo, você não aceitando, a pessoa vai conseguir, pronto, final, e acabou. Por mais que que a pessoa fique com esse espírito de inveja, com essa maldição, só está atraindo mais maldição para a vida dela, né? Ela está atraindo mais maldição para a vida dela, como atraiu no caso aqui para o sumo sacerdote, né? Você vê, olha só o que aconteceu. Eles aqui
o crucificaram, né, naquele momento. E depois, né, no julgamento final, mas eles já conseguem visualizar, né, já estão lá vendo. Eles aqui nesse momento não conseguiam ver Deus, né? E agora, depois que passou esse tempo todo, já morreram, né? Já faz muito tempo, né? Com certeza. E então eles estão lá hoje num lugar que é reservado para as pessoas que passaram dessa vida para uma outra. Estão lá podendo ver, né? Nunca estou falando que eles estão no céu, não. Mas eles estão lá num lugar que é reservado para as pessoas, as almas que morreram. E já estão podendo ver Deus, né? Podendo ver Deus, que é Jesus, a pessoa que eles crucificaram aqui na terra. Você vê como é que são as coisas, né? Tentou correr dele aqui, né? Tentou matar, pensando que por inveja ia acabar com a vida de Jesus, e por fim não deu em nada, não conseguiram nada, né? E depois morreram e estão lá agora podendo ver Jesus sentado no trono, o maior de todos. Então, enfim. Então, meus irmãos, esse espírito de inveja, né, esse espírito, essa maldição, tem trazido muita maldição para o povo nos dias de hoje. As pessoas hoje em dia olham para as coisas dos outros com cobiça, com inveja, né? Ah não, fulano fez aquilo dali, comprou aquele carro, comprou não sei o que, comprou aquela bicicleta, vou comprar também, que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Tenha as suas coisas, lute pelas suas coisas, não queira ser igual ao outro, né? Porque se for, já pensou, já parou para pensar se todo mundo for usar, né, por conta do espírito de inveja, for usar a mesma coisa, fazer a mesma coisa que o outro, o mundo vai ficar de um jeito que irreconhecível, né? Irreconhecível, porque por espírito de inveja a pessoa querer imitar o outro, querer ser igual ao outro, e é o que temos visto, né, nos dias de hoje, né? Muitos querendo ser igual ao outro e comprando as mesmas coisas. E como a palavra de Deus diz, hein, que não há nada de novo, né? Não há nada de novo porque as pessoas seguem fazendo as mesmas coisas, não tem uma criatividade, né? Não muda, né? Não procura trabalhar, lutar pelo que é seu para ser uma pessoa totalmente diferente, né? Mas estão procurando viver igual o outro, né? Porque o outro usou a criatividade, trabalhou, lutou pelo aquilo que ele buscava, que ele sonhou, né? E aí ele conseguiu, aí vem outra pessoa, imita, quer fazer as mesmas coisas. Então é isso que tem levado a esse mundo a ser a mesma coisa, né? A todos fazerem quase as mesmas coisas, mas tudo por espírito de inveja, né? Por espírito de inveja. Porque Deus capacitou a todos, deu um dom, deu talento para todos. Não faltou talento para ninguém. Todo mundo, ele falou que ele faz o sol pro bom e pro ruim, né? Ele manda a chuva pro bom e pro ruim. Ele manda as coisas para todos, né? Ele não é indiferente com ninguém. Então, se a pessoa não consegue as coisas na vida, é por preguiça, né? Porque não luta, né? Porque é preguiçoso, se deixa levar por espírito de inveja, por fraqueza, né? Por cansaço, né? Então isso a gente tem visto muito nos dias de hoje, as pessoas aí derrotadas, né? E querendo derrotar o outro, né? Que conseguiu, que lutou, né? E tá ali lutando, tá batalhando, tá perseverando, querendo derrotar o outro, mas tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido. E por isso que as pessoas não têm andado, não têm prosseguido com as suas vidas, e só a maldição tem caído mais ainda sobre a pessoa que tem desejado mal para o outro, né? Porque o que Deus determinou sobre a vida da pessoa que está lutando, está determinado, e ponto final. A pessoa querendo ou não,
Mas por que você está falando sobre esse espírito de inveja, de coisa? Porque esse mal está aí no mundo, meu irmão. Meu irmão, esse mal está aí no mundo. E esse mal tem trazido muita maldição para as pessoas. As pessoas precisam saber, reconhecer esse espírito de inveja, de maldição, para renunciar em nome de Jesus. Renunciar, porque não tem cabimento ficar com esse espírito aí de inveja, né? Porque você viu aqui o que esse espírito fez. Chegou ao ponto de entregar nosso Senhor Jesus Cristo por inveja, né? E é o que a gente tem visto aí no mundo afora, muitas coisas ruins que a gente vê mais no Brasil, né? Vê mais no Brasil, né? Esse espírito de maldição, né? Pois bem, meus irmãos, era isso, acabou até se estendendo um pouco mais, e que a gente venha, quem estiver com esse espírito de inveja, renuncie em nome de Jesus, né? Renuncie, peça perdão a Deus, renuncie esse espírito e saia dessa condição, porque Deus também te chamou, né, para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa que vá progredir, né, vá ter sucesso na sua vida. Não fique a olhar as coisas e querer ser igual, não. Pois bem, meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade, louvo e agradeço a Deus pela sua vida, obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.